Sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao Cine Raio X, comigo, Felipe Pitanga, e com Dalila Camargo Martins, para falar de uma cineasta muito especial, o nome mais quente talvez desse ano, hein? Por causa do evento que virou fenômeno cultural. Ela não vem sozinha, porque o evento desse ano se chamou Barbenheimer, a fusão de Barbie com Oppenheimer. Mas, doa quem doer, Francis Ford Coppola falou: Barbenheimer está salvando o cinema. Muitas questões, mas Barbie veio para ficar. É um fenômeno. E sua diretora tem um longo trajeto como atriz e já tem 3 longas dirigidos por ela. Vamos falar um pouco melhor sobre ela hoje? Greta Gerwig. Vamos lá, a gente vai fazer um ranking dos 3 filmes dela e, evidente, podemos citar outros filmes em que ela atua, que ela participa, mas o foco hoje é ela como diretora, cineasta. Vamos tentar começar, mesmo sendo 3 filmes, acho que já tem bastante tutano para a gente debater aí. E eu talvez surpreenda a Dalila e o público com meus 3, top 3, que vão com certeza ser talvez invertidos do que se pense. Mas Dalila, por causa disso, eu até estou curioso para ouvir qual é o seu terceiro e o que você também acha da cineasta. Bem, eu confesso que ela é uma cineasta que me incomoda bastante. Muito mais. Os filmes dela me agradam, eles são agradáveis. Eles têm muito interesse para mim, mas assim, tem algo ali que eu acho que bom, é mais um grande problema. Eu acho que esse problema ele se concretiza com Barbie e para o bem e para o mal. Ali. Eu acho que é no momento em que ela é a mais radical, mais radicalmente enfrenta as questões que ela quer tratar e ao mesmo tempo mais timidamente se coloca diante dessas questões. Mas isso é para depois, porque ainda assim eu acho Barbie o melhor filme dela. Uau! Então nossos top 3 vão ser bem diferentes mesmo! Como terceiro... Spoiler! Spoiler, porque eu fiquei muito pensando, só para... Eu vou precisar falar isso, gente, porque de fato é um problema fazer um ranking, não é uma coisa simples, porque às vezes um bom filme, um filme que funciona, não necessariamente quer dizer que é o melhor filme da autora ou do autor em questão. Então, essa é uma grande dúvida que eu fiquei, porque eu acho que, por exemplo, Barbie não é o melhor filme resolvido dela, mas é o filme em que ela traz um projeto de modo muito mais claro e com pretensões mais radicais, ainda que ela não consiga dar conta delas. E um bom filme, um filme bem resolvido, ele pode ser, digamos assim, menor em termos de impacto, por causa do extra-filme, ou então ou dos riscos ou não riscos que o autor ou a autora se propôs a correr. Então, só para explicar o motivo dessa confusão. Em terceiro lugar, para mim, ficou Adoráveis Mulheres, né? O Little Women, que é uma adaptação na longa lista de adaptações desse livro, que foi um livro best-seller, se eu não me engano, no final do século XIX, da Louisa May Alcott. E esse filme é um filme, como todos os filmes da Greta, eu acho que, num certo sentido, é um filme que trata de um cotidiano a partir da perspectiva feminina. Só que é um filme muito maior do que isso, porque eu acho que ele, na verdade, acaba, através de uma alternância entre presente e passado, momentos presentes, momentos passados, você tem ali uma espécie de demonstração de um processo de amadurecimento daqueles jovens, e eu digo jovens porque não são só as filhas, né? São 4 filhas de uma família de classe média baixa, cujo pai vai lutar na Guerra Civil americana, eles são do norte, né? Enfim, e tem uma mãe também muito espirituosa, são pais, assim, digamos, com ideias mais liberais, né? E mais nem um pouco conservadoras para a época, né? E elas crescem nesse ambiente em que elas, por um lado, têm que
cumprir com a necessidade da época do lugar feminino, do lugar da mulher, né? Da mulher que não tem outra alternativa em termos de subsistência, a não ser casar, ou então as alternativas que tem são muito restritas, muito, muito poucas, e que, apesar desse lugar, dessa imposição social, elas ali têm uma liberdade de traçar outras aspirações, ou então desenvolver essas aspirações e de alguma forma, se transformarem a si, visando um outro tipo de destino, né, para cada uma delas. Só que eu acho muito interessante como a maneira como a Greta faz essa adaptação, em que você tem essa alternância entre presente e passado, e você tem arcos dos personagens, né, de uma maneira muito interessante. Então você tem, apesar de você ter ali a protagonista, né, que seria a Jo March, que é interpretada pela Saoirse, acho que como é que é? Saoirse, né? Saoirse. Esse nome irlandês impossível de ser pronunciado. Apesar dela ser a protagonista, eu acho que é um filme que acaba muito felizmente, assim, ele consegue, digamos assim, não ter apenas um foco, né? Ele amplifica o seu centro. E eu acho, por exemplo, a personagem interpretada pela Florence Pugh muito interessante, porque ela é talvez a mais surpreendente, né? Porque ela aparenta ser algo e, no final das contas, ela se mostra muito mais, digamos assim, muito além do que o físico dela e do que, né, que seria ela seria a única filha que, de fato, cumpriria esse papel social, né, de casar bem e poder sustentar a família, né? E, por outro lado, ela se mostra ali como uma pessoa muito além disso. E eu acho que talvez, são muitos pequenos personagens, ou, enfim, com grandes atores, até Meryl Streep, que faz a tia delas, e você tem essas pequenas... Que eu, aliás, acho a pior personagem. É pior, né? Acho que ela é a mais caricatural. A Meryl, que é excelente atriz, parece que ela recebeu direção de ator diferente do resto do elenco. Isso, ela é uma caricatura. Todo o resto tem uma espécie de ambiguidade lírica, eu diria, né? Tem uma espécie de liberdade dentro dos desejos e das pulsões de cada um, assim, e ali você tem uma personagem que é muito caricata, né? Mas no final dos contos ela serve como esse lembrete, né? Ela que lembra o tempo todo qual é a função social da mulher ali naquele final do século XIX. Mas, por outro lado, a Greta consegue, através das outras direções de ator, das outras personagens, trazer algo mais fluido, né? E nesse processo de amadurecimento dessa juventude que está se tornando adulta. Então, acho um filme interessante, mas ainda assim, e ele tem um espírito meio, é um filme de cotidiano, é um filme de comunhão, assim, porque tudo se resolve em torno da família e da comunidade, né? Porque não é só aquela família, mas os vizinhos daquela família, e você tem, né, os agregados, que são os maridos, enfim, né? E tudo ali, de alguma coisa, se resolve nesse ambiente, digamos, ilustrado, né? Termina com uma escola, né? Digamos, tem esse lugar da escrita, da escola, né? Tem o lugar da edição, da garota que não aparentemente não vai se casar, ou então, na verdade, você não sabe muito bem se ela está contando, se aquilo que ela estava contando são as memórias dela, ou se ela tem a ver se ela modificou a história. Se ela modificou para poder vender, né? Exatamente. Eu amo isso. Fica uma ambiguidade, mas, enfim, tem essa questão da ilustração, tem essa questão, né, de valores mais libertários, né? Você tem também os escravos recém-libertos, que você percebe na história que são ajudados por essa mãe, né, por essa família também, que é a Laura Dern, a mãe, né, interpretada pela Laura Dern. E, enfim, você tem essa... É vista como progressista, né? Como progressista, você tem essa visão progressista, essa visão ilustrada, dentro de uma sociedade que ainda assim se mantém absolutamente naqueles moldos em funcionamento, né? Então, eu acho que tem um tom leve que eu acho que, ao final, que me incomoda, assim, porque, por um lado, você tem toda, de alguma forma, a crise se coloca,
mas algo se resolve, tanto em termos narrativos, acho que ela é uma cineasta muito... é uma roteirista também. Eu acho que ela tem um pensamento narrativo, assim, muito que no final das contas acaba, a minha opinião, eu acho que acaba podando o que de mais potente os filmes acabam trazendo. Então, você tem algumas ideias que surgem, em Barbie falar sobre isso melhor, fica mais evidente, mas ali a resolução do roteiro, daquela forma narrativa, de uma espécie de crise, superação catártica, você tem, aquilo acaba atenuando, e toda aquela impressão ou mal-estar diante de uma pressão social ou conformação social, a crítica se dilui, assim, né? O mal-estar se dilui e alguma coisa começa a funcionar e você mal percebe essa... não existe lugar para o mal-estar. O mal-estar que está ali como uma espécie de crise existencial ou algo assim, no final das contas acaba se diluindo e não é nem... E é uma resolução tão tênue, tão lírica, que aquilo é uma espécie de eu acho muito perigoso, enfim. Mas é isso, sobre esse filme em terceiro, para mim. Olha, eu adoro esse filme. Eu vou começar falando sobre a Greta um instante, porque logo eu, que tenho toda uma pesquisa sobre cineastas mulheres, para desinvisibilizar cineastas mulheres da história, fiz parte, né, fui consultor e ajudei a produzir o Cineclube delas, que era da Samantha Brasil e da Camila Vieira, na nossa ocupação do Tempo Glauber. Elas só exibiam filmes dirigidos por mulheres. No outro cineclube que a gente tinha lá, a gente também tentava priorizar filmes dirigidos por mulheres. Toda essa revalorização histórica que a gente teve num impulso meio que desde 2015, e que começou, inclusive, a ser demandada nos festivais, né? Mais filmes dirigidos por mulheres nos festivais, nas premiações. O Oscar reclamou quando não teve nenhuma mulher indicada à direção, né? Que a Natalie Portman foi com aquela capa por cima do vestido, com vários nomes bordados na roupa, de mulheres que poderiam ter sido indicadas. Inclusive, vamos lembrar que existem várias mulheres, inclusive norte-americanas ou inglesas, britânicas, de língua inglesa, quero dizer, que não é o problema da legenda para eles, tipo Parasita, né, que ultrapassou o problema da legenda, que eles não alcançam. Então, que eles não indicam para premiações principais, é uma vergonha mesmo. Então, desde, por exemplo, Kelly Reichardt, que é uma diretora gigante, incrível, é a diretora favorita, inclusive, do Bong Joon-ho. Ele assumidamente é uma famosa entrevista que um entrevista o outro, Bong Joon-ho e Kelly Reichardt. Eles se auto-entrevistam e dizem que um é o cineasta favorito do outro, que eles são fãs mesmo e assumem. Ou Andrea Arnold, outra cineasta gigantesca, que também já trabalhou com grandes clássicos da literatura com protagonismos femininos, que foi o Morro dos Ventos Uivantes, com a Kaia Scodelario no papel principal. Então, assim, essas cineastas, elas tendem, inclusive, a fazer um filme de época, né? Sofia Coppola fez o Maria Antonieta, fez O Estranho que Nós Amamos, mas a Greta, ela veio e ela foi aceita porque, em primeiro lugar, ela já era uma atriz renomada, muito bem aceita, e que bom também, eu fico feliz com isso, porque Angelina Jolie tentou virar diretora independente e não conseguiu, né, com os projetos dela da Unicef, da ONU, que ela tentava girar ao redor do mundo. Ela fez vários projetos em língua não inglesa, corajoso da parte dela, mas ela não vingou como diretora ali. E ela tinha um poder de capital muito grande. Então a gente vê como Hollywood é opressiva. A Greta, ela vem de um lugar muito autoral, porque mesmo como atriz, ela já era atoral, né? A palavra que a gente usa para dizer que o artista já contribui com a autoralidade da obra. Frances Ha é o exemplo máximo disso. E eu acho que, como roteirista, ela traz essa independência feminina, e acho isso importantíssimo, lógico. Eu acho que ela tenta fazer de uma maneira um pouco didática, que talvez seja por isso que ela foi tão bem aceita nas premiações. Ela virou figura incluída no Oscar com frequência, então ela não está sendo esquecida,
mas ela não é uma das minhas diretoras favoritas, nem de perto, nem de longe, na verdade. Eu tenho vários problemas com os 3 filmes dela, dirigidos por ela, como a Dalila falou também. Mas eu acho importante ela estar no mercado, ela ter esse diálogo, mesmo que seja didático, mesmo que seja muito narrativo, muito dialogado. O diálogo dela é muito, muito enunciado. É tudo falado, não deixa nada para as entrelinhas. Que é uma coisa que a gente falou que a Coppola sabe fazer bem. Sem querer comparar as mulheres, não é isso. Mas a Greta, ela tem um estilo dela que, em parte, vem de uma relação muito duradoura, seja pessoal, íntima, primeiro, como um casal, e profissional, como co-roteirista, como atriz, como coautora de obras, com o Noah Baumbach. Então, ela tem uma profunda correlação ali de obras com ele, que ele assina ali, desde ela como atriz, e que ele coassina inclusive o roteiro de Barbie, e que eu acho que ela pegou alguns vícios de linguagem dele, trouxe um diferencial dela e trouxe filmes que cada vez mais eu acho que ela quer se destacar daquilo que era a Frances Ha, daquilo que era o Noah com ela, que ela ainda tem a pluralidade. E aí eu vou dizer o meu menos favorito, por causa de tudo isso. E eu talvez surpreenda todo mundo, que é Lady Bird. Eu sou uma das pessoas, das raras pessoas, que não gosta de Lady Bird. Eu sei que o mundo adora Lady Bird, todo mundo adora esse filme, tanto que por ato falho eu quase sempre chamo ele de Ladybug, porque nos Estados Unidos, quando você fala que alguma coisa bugs you, inseto, né, te inseta, ela te perturba, ela te incomoda, né? Um barulhinho. Então, tipo, eu vivo chamando de Ladybug. Então virou meu apelido pro filme, inclusive. Eu acho a personagem intencionalmente irritante, acho que é a intenção. A personagem é extremamente irritante. Acho a mãe dela extremamente irritante também. E eu não acho que é um problema de superação de dramaturgia. Só acho que elas duas são mimadas. Ponto. Eu gosto no filme de trazer artistas que eu viria a gostar ainda mais depois. Já tem o Timothée Chalamet ali. Gosto muito dele. Adoro ele em Adoráveis Mulheres. Adoro Lucas Hedges, que cresce cada vez mais em carreira, estava já ali. Acho que a Laurie Metcalf, que era uma atriz de seriado de TV, tem um papel bom para ela desenvolver, ela desenvolve bem, apesar de eu achar igualmente irritante com o personagem da Saoirse. E amo a Beanie Feldstein, que eu acho que é a melhor coisa revelada pelo filme, que é a melhor amiga da Bud. Então, assim, eu acho que ele é um filme extremamente esquemático, que a Greta tentou trazer o Frances Ha mais jovem, como talvez ela tenha ali algumas questões que ela traz mais autobiográficas, mais que ela se identifique, consigo compreender nesse sentido. Acho que ele é um filme que ele aproveita melhor do que os outros dois, Os Silêncios, porque os diálogos propositalmente irritantes, gritados e brigados são enunciados, mas ao mesmo tempo tem a birra, e na birra tem muitos silêncios, que a imagem mostra melhor, como a briga das duas no provador de roupa, em que o provador mostra muito mais do que a briga mostrou, dizendo. Então, eu acho que tem várias... A cena final, que é super silenciosa, quando ela de fato se muda. Ela vence a batalha, ela se muda. Pronto, e agora? O que eu vou fazer com isso? A melancolia é interessante. Mas é isso. Eu acho que para ela chegar a essas resoluções interessantes, eu acho um filme extremamente repetitivo. A relação dela com os meninos é tão repetitiva, mas é tão... Eu acho repetitiva, inclusive, imageticamente. Eu queria que só resolvesse, meu Deus. Resolve logo. Porque não é possível que isso seja um drama que valha mais do que 30 minutos. Eu fico... E eu vi esse filme pela primeira vez acompanhado da Samantha Brasil, e da Maria Caú. Duas críticas de cinema, curadoras. E elas se irritaram tanto quanto eu. Aliás, a Maria se irritou ainda mais. Tem crítica da Maria, que eu acho que está publicada no críticos.com.br. Depois eu busco e linko no chat do YouTube para vocês. Em que a Maria destrói com o filme. Ela destrói com o filme, inclusive, ainda mais do que eu. Eu fiquei assim, boquiaberto.
Mas é isso, eu acho que existem certos cacoetes no filme que ela ainda queria se dizer referenciada pela carreira dela de atriz, pelas personagens icônicas que ela criou, querer se destacar como diretora, mas ainda apontar para lugares que ela não sabia bem aonde ela ia chegar. Mas eu vou dizer uma coisa boa disso. Eu acho, tem coisas que eu amo em Adoráveis Mulheres e que eu amo em Barbie, como um pouco que a Dalila falou, que para mim vem de um lugar do conflito dentro do filme dela, mas não do conflito da trama, mas o conflito das contradições da própria diretora roteirista, atriz. Essas contradições dela, às vezes, conseguem trazer resultantes mais dialéticas. Vou bancar o Deleuziano, sempre acabo voltando para Deleuze de certa forma um pouco, sem querer bancar o chato. Porque Deleuze é chato, gente. Ler Deleuze é muito chato, mas ele é brilhante. O resultado do que você lê dele é brilhante. Mas vamos lá. Eu acho que ela consegue criar uma cisão nas contradições entre diretora, roteirista e atriz nos outros dois filmes, que ela fica muito homogênea neste. A Short, eu acho que ela atua num monotom o filme inteiro. É o único tom dela, que é histriônico, extremamente histriônico. O único tom que ela usa o filme inteiro, ela só se silencia na última cena e eu digo, ai meu Deus, graças a Deus. Silêncio. E eu sei que muita gente ama esse filme, gente. Eu sei que eu tô falando coisas que vão machucar, mas se segura comigo, eu prefiro os outros dois. Eu gosto dos outros dois. E eu acho que as contradições vêm à tona em dialéticas mais preciosas, que quebram a imagem. Que quebram até mesmo a proposta inicial. A Short é protagonista de Adoráveis Mulheres. Vai lá a Florence Pugh e rouba isso. Rouba o protagonismo da Short, apesar da Short, no fim, acabar sendo aquela que escreveu a história. Rouba o protagonismo da alter ego da própria Greta. Por isso que eu tô falando, tem contradições inerentes à própria Greta, que eu acho que quando ela traz à tona, ela é mais feliz, mesmo com questões mais empobrecidas no filme, como a Meryl Streep, por exemplo, ser a antagonista tão caricata do Adoráveis Mulheres, ou o monólogo da América Ferrara em Barbie, que explicita toda a história de uma vez só e explica a história de uma vez só, mesmo que, por incrível que pareça, tenha sido um monólogo que correu as correntes de Zap e muita gente amou, tá? Tocou as massas por causa do monólogo. E eu não vejo isso ser um problema. Mas aqui, em Lady Bird, eu vejo ser um problema. Apesar de eu gostar do Gesso, né? A gente teve todo um debate com o João Campos sobre a Sofia Coppola e o Gesso, né, em Somewhere. Eu gosto do gesso dela, Rosa, em Lady Bird. Eu gosto da imagem, do imagético do gesso. Mas não gosto do filme. Meu segundo é o Lady Bird, justamente, e eu só coloco ele em segundo, não que eu goste do filme, mas eu só coloco ele em segundo justamente por esses momentos de respiro e silêncio. E, curiosamente, eu acho que é um filme sobre uma cidade, ou gostaria de ser um filme sobre uma cidade, sobre Sacramento. E eu acho essa parte a parte mais interessante do filme, que você tem essa descrição a partir da vida de uma adolescente que está tentando descobrir o que vai fazer da vida, tem uma relação conflituosa com a mãe, de classe média baixa, e tem essa relação entre elas, as duas birrentas, mimadas, enfim, é uma relação infantil, né? A mãe se comporta de modo infantil também com a filha. Apesar dessa relação, é um filme sobre aquela, digamos assim, é como se fosse uma cena cotidiana de uma cidade e de um momento, assim, né? Então você tem ali as figuras do high school americano, né? Você tem a presença da religião, elas estudam num colégio católico, e você tem ali tanto os descendentes de irlandeses quanto os descendentes de países latinos, né? Mexicanos e outros, enfim, ali muito próximo da Califórnia, né? Você tem uma
população latina muito grande, e você tem essas figuras típicas, né, que são, você tem, é como se fosse um quadro de costumes, assim, né, uma coisa um pouco, um filme sobre costumes, né, e ali, e sobre uma cidade, digamos assim, como a própria personagem define, é o meio oeste na Califórnia, né? Então você tem ali uma cidade que é o contrário do que você imagina da Califórnia, progressista, enfim, ou mesmo tanto pensando em Hollywood, ou então em Vale do Silício, ou então, né, é uma vida meio monótona, né? E uma situação trivial, assim, e eu acho isso interessante, porque, apesar disso, é um filme que tem um olhar afetuoso para isso, inclusive isso é dito, é um dos momentos em que eu acho que o diálogo, apesar de explicitar, ele não explicita tanto, porque quando a personagem da Lady Bird, ela vai ser punida, né, acho que ela é a coordenadora do curso, da escola, né, que é uma freira, e ela vira e fala que leu a carta de intenção para a Lady Bird entrar nas universidades que ela quer entrar na Costa Leste. Ela fala que percebe que nessa carta de intenção ela tem um grande amor pela cidade de Sacramento. E é muito interessante porque a gente não ouve nada da carta. Uhum. E a freira ali também diz que amor é o mesmo que prestar atenção. Então, ali, eu acho que nesse filme se fica claro um dispositivo, que é um dispositivo que a Greta repete nos seus outros filmes, que é a análise do cotidiano, a análise do trivial, a análise daquilo que é mais prosaico. Em Little Women está muito claro, até pela escolha do livro, né? É um livro desse ponto de vista, né? Essas mulheres, né? Que as mulheres, a história contada através das mulheres domésticas, né? Uma vida doméstica, as aventuras a partir do doméstico, né? Desse lugar que foi imposto às mulheres, enfim, e como algo extraordinário surge a partir de um olhar para esse lugar que seria o lugar do prosaico, o olhar do doméstico, o olhar do não memorável, né, algo assim, né, do cotidiano. Então, eu acho interessante. E nesse filme, em Lady Bird, você tem isso, e você tem isso muito ao final, claro, que quando ela vai e liga para a mãe, cai na caixa postal, né, e ela começa a falar o que ela queria falar para a mãe, porque ela sai, quando ela se muda, de fato, para Nova York para começar a faculdade, a mãe se recusa a se despedir dela quando ela dirige, né, a deixa no aeroporto. Então, aí ela tenta falar com a mãe não atende, e ela começa a simplesmente a deixar um recado. E ela fala justamente isso, como ela se sentiu emocionada quando ela dirigiu pela primeira vez nas ruas de Sacramento, que é aquela cidade que ela sempre conheceu, mas ali sobre outra ótica, né, sobre outra perspectiva, a perspectiva do carro, né, enfim. E eu acho interessante isso, porque é um filme sobre uma cidade. E ali você tem as imagens, aí você tem uma espécie de ênfase nessa visão da cidade, nessa visão do espaço, né, que é o ordinário, mas é de ver o extraordinário no ordinário, né, no cotidiano. E só que ao mesmo tempo eu me pego, né, o espaço está ali representado naquele momento, né, como essa atenção aos detalhes, né, naquilo que é o seu lugar de sempre, né, o lugar de nascença dela, enfim. Só que a cidade ela não está tão presente em termos espaciais para além da escola e para além dos deslocamentos ao longo do filme. Então, eu acho que você tem momentos contemplativos, que você tem um olhar contemplativo da câmera e um tempo contemplativo que a montagem dá as imagens dos espaços da cidade, né? Aquilo não se repete tanto ou não se enfatiza tanto durante o filme.
O que se enfatiza mais é a tensão, né? A tensão, a briga e tal. Mas você tem, por outro lado, uma atenção, um olhar para essas pessoas. Eu acho, sobretudo, eu acho muito interessante aqui, eu acho que se repete essa questão de que a protagonista ela perde um pouco o interesse e para outras, né, para outras personagens coadjuvantes ganharem, né, uma profundidade maior, que é como acontece com a personagem da Florence Pugh no Adoráveis Mulheres, né, que rouba a cena da Saoirse. E aqui você tem, na minha opinião, por exemplo, a personagem da Jenna Walton, que é aquela garota que seria a garota típica, a garota mais bonita, que já fez sexo, a cheerleader. Ela não é uma cheerleader, né, porque isso não está em questão ali, mas ela é como se fosse a garota popular no ensino médio, e a Lady Bird se aproxima dela, né, e começa a conhecê-la, e através dessa aproximação, a gente começa a ter uma outra visão a respeito de alguém naquela posição, alguém que a gente já julga como um estereótipo, né, e não presta atenção, não entende as motivações, e a gente começa a observar, assim, eu acho que elas têm uma conversa na piscina muito interessante, em que ela fala o que ela realmente quer ou o que ela não quer. Ela parece, digamos assim, tacanha no pensamento, mas ao mesmo tempo tem algo ali de uma certeza. E é curioso porque ela é a garota que vira e fala: eu não aceito desonestidade, né? Então tem algo nessa maneira superficial dela pensar, não superficial, mas essa coisa mais preto no branco, assim, né? Um pensamento mais menos dado a roubos, ou menos complexo, uma coisa um pouco mais simplista, mas tem algo nessa simplicidade. Hiper simplista. Mas tem algo nessa simplicidade que se mostra como uma espécie de valor, né? Então, eu acho muito curioso como esse olhar para aquele espaço no final e também para essas pessoas outras que são essas coadjuvantes, ou então que estão né, assim, você como, sei lá, estudante daquela escola e que, né, por várias vezes se depara com aquelas pessoas todos os dias, mas você não tem muito uma aproximação, e como ali talvez aquilo ganhe uma outra nota, né? Por isso que eu coloco ele em segundo, porque eu acho que em Adoráveis Mulheres você não tem respiros, e aqui justamente você tem respiros, e você tem a questão do lugar, da cidade. Eu acho que essa demarcação é bastante interessante, e em comparação, por exemplo, com, tudo bem, ali em Adoráveis Mulheres você tem o pano de fundo da guerra, mas ele está um pouco... Eu não sei, eu me pergunto até que ponto ele é problematizado ou não, né? Tem uma cena em que, de fato, para falar de novo do Adoráveis Mulheres, tem uma cena em que você tem um senhor que entra e vai falar com a Laura Dern. Acho que as mulheres estão organizando ali uma espécie de bazar, né, de apoio para parentes, né, ou ex-combatentes da guerra, e ali você tem algo um pouco mais... Ela, inclusive, tira, né, esse cara que ela está usando para dar para ele, né? Então, você vê essa solidariedade, né, em ação ali muito, muito maior, né? Mas, enfim, é por isso que eu coloco o Lady Bird em segundo. Eu acho que ele, em termos de dispositivo, ele é muito próximo do Adoráveis Mulheres, só que ele tem esses momentos de silêncio, ainda que seja um filme absolutamente estereotipado, mas eu acho que isso é um assunto dela, como a gente já vê em Barbie, né? Ela pega o estereótipo, ela quer trabalhar o estereótipo. Enfim. Eu até encontrei o texto aqui da Maria, eu vou citar, não foi no críticos.com, foi por incrível que pareça no Delirium Nerd, o site que eu já citei previamente, numa outra live. Eu vou ler rapidamente 2 trechos que eu concordo totalmente com ela, porque o que eu tô falando aqui não é que eu não gosto do filme, porque eu acho que os personagens são irritantes, tá? Só para eu deixar bem demarcado. Pouco me importa se é um personagem irritante, eu não vou fazer um julgamento de valores do personagem. O problema é que o filme faz. O filme faz um julgamento de valores.
ela não compreende a mãe, ela acha a mãe extremamente irritante. Ela faz um julgamento de valores da mãe, sendo que a mãe mima ela e ela mima a mãe. As duas são extremamente mimadas e mal acostumadas. Eu acho que isso poderia gerar um conflito interessante no filme. E eu acho que justamente o problema é que não gera. Essa que é a questão para mim. É tudo sublimado e é tudo tratado como um menos, como eu disse, um tom a menos, um tom abaixo. Vou citar a Maria Caú. A cadência descompensada não parece respeitar nem o tempo emocional das personagens, crucial numa narrativa com poucos acontecimentos marcantes e presumivelmente mais transformações internas, nem o processo necessário para suscitar o engajamento do espectador com os dramas da protagonista. Esses dramas, aliás, se resumem a um conjunto dos chamados white people problems, o que talvez não fosse completamente decepcionante. Não é um problema tratar de white people problems, tá, gente? Eu estou fazendo a interseção aqui. Caso a trama conseguisse transmitir, volto a citar, com a visceralidade, o peso dessas questões para uma jovem ou problematizasse seu cunho individualista e egocêntrico. Em realidade, o filme parece postular que Christine é uma adolescente absolutamente comum, que é o que a Dalila estava falando aqui, a questão da simplicidade. Volto a citar a Maria, quase afirmando que suas muitas falhas de caráter seriam apenas traço da imaturidade típica dos 17 anos. Para mim, essa subvalorização da vida que a Greta faz de questões que são sérias e que parecem que só são birrentas, tiram o valor do próprio filme, valor dramaturgico e cênico. Mas, voltando a citar a Maria, assim, se a moça é incapaz de reconhecer os esforços da mãe, que trabalha longas horas sem descanso para pagar-lhe uma boa escola, ou a depressão crônica do pai, se ataca o irmão num surto racista, se trata a melhor amiga como uma peça descartável, esses comportamentos não são postos em perspectiva ou debatidos de forma aprofundada, o que prejudica o investimento emocional do público. De maneira similar, também as viradas do arco dramático, que ela segue, parecem abruptas e injustificadas, como de repente se interessar por arte e de repente abandonar isso para seguir o grupo mais popular da escola. Essa personagem extremamente indecisa, ela poderia ser interessante, como, por exemplo, a indecisão da personagem de A Pior Pessoa do Mundo, o filme do ano passado, né? Que a Renate faz uma das melhores atuações femininas do ano passado em cima de um filme brilhante, do Joaquim Trier, que foi indicado ao Oscar, inclusive, de melhor atuação. Não, foi de roteiro, né? Ele não chegou a ser de atuação. Ela é que foi vestida bonita para o tapete vermelho, né? Eu até confundi, esqueci. Mas o que eu quero dizer ela não parece uma personagem tridimensionalizada, ela parece uma personagem inócua. Então eu acho que ela desperdiça inúmeras dramaturgias, o que, por outro lado, eu digo que o meu segundo filme favorito é Barbie. É Barbie porque eu acho que ela aproveita uma personagem inócua, uma boneca, e dá a ela todo um contexto no subtexto. Mas não subestimando a personagem. Muito pelo contrário. Valorizando a bagagem e as contradições da personagem, que são muitas. E aí eu vou trazer as contradições também de público. Teve gente que atacou o filme de maneira moralista, de maneira conservadora, dizendo que era o filme mais gay do ano. A gente tem que responder a essas pessoas. Quê? Mais gay só por ser o mais rosa? E segundo lugar, se fosse o mais gay, isso seria um problema? Eu iria amar ver um filme que fosse chamado de o filme mais gay do ano. Eu ia achar, nossa, deve ser o filme mais original. Eu tô doido para ver esse filme. Mas se a pessoa diz como um termo pejorativo, também não entendi. Por quê? Porque o filme é rosa? Não tem absolutamente nada no supertexto, no intertexto de LGBTQIAPN+, no filme explícito. Não tem nenhuma Barbie que beija outra Barbie. A atriz trans não é reconhecida como uma Barbie trans, ela é apenas uma Barbie, ponto. Eu acho isso ótimo no filme. E nenhum dos Ken é assumidamente gay. Nem o Alan, que muita gente diz, o Alan não assume em nenhum momento uma questão de preferência de sexualidade ou de performance de gênero, que são duas coisas completamente diferentes, como a gente pode citar Judy Butler e Paul Preciado. O que eu amo em Barbie é que o filme é extremamente LGBTQIAPN+, no supertexto.
no subtexto, perdão. Aonde? Nas inúmeras referências do filme. O filme referencia de maneira praticamente explícita um mundo queer extremamente poderoso. De filmes, por exemplo, como I'm a Cheerleader, que faz uma crítica a uma seita que, na teoria, desprogramaria a pessoa, né? Ela iria ser uma seita para tentar tirar o queerness da pessoa e trazer uma heterossexualidade à tona, e o lugar faz totalmente o contrário disso, o oposto disso, traz a natureza, a essência das pessoas à tona para elas aceitarem ser como são, que é o que elas devem ser. Cada pessoa deve ser como ela nasceu para ser e como ela quiser ser, e como ela modificar ao longo da vida e quiser ser. Então, o filme tem I'm a Cheerleader, tem cenas, que eu vou inclusive depois pedir aqui na nossa edição que a gente vai emparelhar, que literalmente emparelham os sets e cenografias de Cheerleader com Barbie. Não só nos 50 tons de rosa, como em literalmente cenografias, objetos de cena, espaçamentos, enquadramentos literais. E é um filme que é um ícone queer. Outro filme ícone queer aqui citado é o Watermelon Woman, em que uma protagonista negra vai atrás de uma atriz que teria interpretado um primeiro personagem negro coadjuvante no cinema e foi invisibilizada na história, nem creditada no filme ela é creditada como a Watermelon Woman, a mulher melancia. Ela é creditada apenas assim, ela vai atrás dessa mulher melancia, que é creditada assim no filme, e, por favor, não façamos comparação com mulheres frutas no Brasil, não tem nada a ver com as mulheres do funk, que é todo um outro empoderamento para as mulheres. Mulher melancia é apenas a tradução, título do filme, né? E ela vai fazer meio que um pseudo-documentário sobre a busca dessa mulher, mas falando sobre essa mulher e sobre a própria vida dela, que é ficcionalizada. E eu amo que Barbie traz esse mesmo esquema, estrutura de busca. A Barbie vai sair atrás de uma pessoa que brincaria com essa boneca, e a gente vai para o mundo real, que seria um mundo documental, para olhar para essa boneca como os seres humanos olhariam. E eu acho isso como uma referência na teoria, que já foi referência, que deixou de ser referência e que tentou voltar a ser referência, plurificando os olhares, tendo Barbie de todos os tipos, de todas as profissões, de todos os gêneros, de todas as origens. Então, eu acho que tem muito de Watermelon Woman na estrutura de roteiro, na forma que ele é escrito, na busca da personagem. Você vê que é a mesma busca. E até ícones queer, como, por exemplo, Paris is Burning. As lutas entre os Ken é literalmente as batalhas queer de Paris is Burning. Então, eu acho isso incrível. O filme é inteiro subtexto queer, sem ter nenhuma queerness assumida verbalmente nos diálogos, que é o ponto fraco da Greta. E eu acho que isso é incrível. E outra coisa, ela faz uma referência imensa ao universo dos brinquedos, ao universo de filmes de brinquedo. Há referência ao balé, né, o quebra-nozes, na dança dos Ken. Há referência a Toy Story na caixa de brinquedos, na montagem de Toy Story 2, da Jessie, quando ela diz que foi abandonada pela dona. Há várias referências de quadro a primeira lembrança da Barbie de como ela foi abandonada por quem brincava com ela, se era criança ou se era mãe. Há literalmente a referência de quadro com a primeira montagem da Pixar, que foi muito importante. A Jessie foi a primeira montagem da Pixar de flashback para trazer uma melancolia à comédia, uma melancolia aos personagens, que virou uma marca registrada da Pixar depois de Toy Story 2. Todo filme da Pixar tem um flashback que faz as pessoas chorarem, né? O luto do Mr. Fredricksen em Up, por exemplo, todo filme passa a ter um flashback que é melancólico e que faz as pessoas chorarem. E eu acho isso impressionante. Eu acho, inclusive, que traz o Ken, né, uma figura bem queer do Ken, que é assumidamente queer em Toy Story 3. E tem vários Ken queer ali em Barbie. Tem várias outras referências, como, por exemplo, a fada madrinha de Pinóquio,
que vai ser, né, a criadora da Barbie ali como uma figura etérea, interpretada pela Rhea Perlman, né, uma vida inteira, né, como a esposa do Danny DeVito, depois de grandes seriados de TV como Taxi, e depois grandes participações, ela foi ressuscitada ali, eu achei isso muito bonito. E várias coisas que eu adoro no filme, que vão para além da direção de arte, e para além das coisas que eu não gosto, que são as contradições que a gente já está acostumado. Ela enuncia as coisas. Eu gosto de tudo que está no subtexto. Quando ela enuncia demais, eu acho um problema. A resolução final eu acho um baita problema. As Barbie atraírem os Ken com o machismo óbvio deles, fingindo serem mulheres dóceis para que eles as conquistem. Acho isso uma resolução fugaz na frente de tanta potência que já havia tido antes. Acho que os executivos não tinham mais papel. Eu entendo o Will Ferrell ali, eu entendo o papel do executivo e eu até gosto daquela brincadeira ali de escada de Escher quando eles se perdem dentro das baias na perseguição. Depois disso, eu não acho que o executivo tinha que ir para dentro do universo da boneca. Eu não acho que eles deveriam manter o personagem da Mattel, porque é muita autoadulação. Eu acho aquilo horrível, horripilante, aquela autoadulação da Mattel. E eu adoro que a Barbie não acabe com Ken. Tem 1000 alunos meus, alunos, alunas, alunos fluidos, que falam, eu queria tanto que a Barbie acabasse com Ken. Ai, jura, gente? E olha só, nada diz que ela não acaba. Apenas diz que o Ken tem que se encontrar, tipo Cartola, né? Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir para não chorar. Ele tem que se encontrar antes de poder amar qualquer pessoa, porque ele não tem amor próprio. Ele não sabe quem ele é. A Barbie já sabe melhor quem ela é. Tanto que a melhor cena do filme, que quase foi cortada, né, numa entrevista, a Greta assume, que é a cena do ônibus. Que ela vê a senhora e chora, né? E ela diz, que linda você é. E aquela é uma... todo mundo acha que era filha, né, da criadora da Barbie, que criou a luz da filha e do filho dela, né, que era Bárbara e Kenneth. Então, já acho super freudiano a gente ter Barbie e Ken como irmãos, né, gente? Isso é muito hilário. A origem dos nomes vem de irmãos. Mas aquela cena é tão bela, ela olhar uma mulher idosa e dizer você é linda, e ela dizer eu sei, e é uma profissional que trabalha, né, com ela e com o Noah há algum tempo como direção de arte, né? Então acho muito legal isso ser reconhecido ali. Eu acho que o filme é extremamente feliz e terem dado um background para uma boneca tão controversa e conseguirem agitar o mundo como agitaram, eu acho muito fortuito, acho muito feliz, inclusive pelas contradições que eu gosto menos. Acho que o filme tem 1000 finais, poderia ter acabado antes. Aí tem a fada madrinha, torna ela uma boneca Pinóquio, né, a pessoa real. E aí tem a questão biológica, né, que ela... Convenhamos, eu sei que tem várias mulheres trans que fizeram uma baita crítica àquele final, eu super entendo. O final pode soar transfóbico, de que ela apenas seria uma mulher se ela tivesse o sexo biológico feminino que ela ganha no final. Isso é um conceito antigo de que toda criança que ganhava uma Barbie, fosse menina ou o menino ia procurar as da menina, tirava a roupa da Barbie do Ken para ver se tinha pepeca e piu-piu. E não tinha. Né? Então isso é uma coisa muito, muito antiga, que a criança queria entender da biologia humana e a boneca lhe nega a educação sexual, sex education. Eu entendo. Que chegar numa... Mas olha só, gente, vamos ser sinceros e sinceras e sinceras. Tudo bem que ela vai numa ginecologista, mas a gente não sabe qual é o órgão biológico que ela tem ali. Pode, inclusive, ser um não órgão. Pode ser uma nova coisa. Pode ser intersexo. A gente não sabe. Óbvio, o filme dá a entender que é um sexo biológico feminino de nascença, né? Que ela teria ganho da fada madrinha. Mas o filme não enuncia. Então, ela foi numa médica, porque agora ela é uma pessoa de verdade. Ela tem que cuidar da saúde interna dela. Que não... Ginecologista não cuida apenas de sexo biológico, né, de nascença feminino. O ginecologista cuida de várias coisas. Faz Papa Nicolau, faz, né, o exame de seio, né, de câncer e etc. Então, só mencionando. Mas eu entendo a crítica transfóbica do final poder ter um toque transfóbico. E eu peço muitas desculpas
pela imagética da gente não ter referências que tenham ferramentas maiores para que a gente pudesse lidar com isso melhor. Bom, o meu primeiro do ranking é Barbie. Eu acho um filme absolutamente problemático, mas eu acho que ali a Greta, digamos assim, explicita as questões caras a ela, né, que são questões feministas. E eu acho que é um filme que é muito interessante porque ele enfatiza, né, a questão da superfície, né, da superficialidade, né, aquilo que ela traz, né, da discussão do cotidiano e do prosaico e dessa observação atenta a essa vida cotidiana, prosaica, do ponto de vista das mulheres. Aqui você tem uma espécie de injeção de ânimo, e aquilo cria uma espécie de vida própria, né? Que seria um mundo animado, né? O mundo dos brinquedos, né? O mundo que seria desse lugar do prosaico, do feminino, da criação das crianças, né? Dessa educação dentro, né? Das casas, domicílio, enfim, como isso vira o próprio assunto e o assunto que toma as telas, né? Então, acho muito interessante ela, digamos assim, é um mergulho à superfície, né? Aquilo que é o superficial, aquilo que é o adereço, é o acessório, né? Aquilo é o grande, digamos assim, é a grande carne do filme, né? É a grande plataforma do filme para se tratar dessas questões, né? De aprofundar as reflexões de cunho feminista a partir dessa questão do prosaico, né, na figura do brinquedo. Mas a gente já tem um problema aí, né, porque, bom, que feminismo é esse? Ela é muito interessante, ela tem recursos muito interessantes, pelo fato dela mergulhar na estética da superfície, né, da imagem e desse imaginário do brinquedo, né, da Barbie especificamente, e do Ken. Ela é muito interessante como isso faz cria, né, uma possibilidade de distanciamento em relação ao que seria o mundo real, né, que seria já ali tratado de modo mais naturalista. Então, você tem essa estética da superfície, essa estética do artifício, né, daquilo que é artificial, daquilo que é o faz de conta, né, e aquilo que é plástico, né, você tem uma espécie de choque com o modo naturalista de representação do mundo real. E a Greta poderia ter aproveitado esse choque, que num primeiro momento eu acho que para o espectador, ele de fato se desdobra, ele se intensifica, e que te faz de fato criar te faz sentir um certo estranhamento, porque você percebe como a Barbie é vista no mundo real, sendo que no mundo perfeito dela é um mundo, digamos assim, gerido né, pelas mulheres e para as mulheres, e como ali você tem no mundo real uma inversão daquilo. Então, aquilo que para a gente usualmente é algo, né, assim, algo já dado como a gente está acostumado, nós mulheres estamos acostumadas com, infelizmente, né, com a lógica patriarcal, mas como a gente passa primeira boa parte do filme no mundo em que você tem essa espécie de ideal, né, de gestão feminina, e ali aquilo gera um estranhamento. E tem um teor cômico, que aí o personagem do Ken, que eu acho que, na verdade, acho que é o personagem mais interessante, de fato, e o Ryan Gosling está muito bem, porque, inclusive, ele tem um pouco essa figura. A atuação dele em muitos filmes tem uma espécie de opacidade, né? Ele tem essa cara opaca, essa gestualidade um pouco desajustada, que você não tem muito, você não sabe se ele está sendo cínico, se
se ele está sendo irônico ou até que ponto ele é afetado, né, se ele tem sentimentos ou não. Acho que isso, em outros filmes em que ele aparece, por exemplo, Blade Runner, isso também é aproveitado, né, e em Barbie também, né, nesse caso ele sendo Ken, que é profundamente emotivo, né, tem esse amor não correspondido pela Barbie e que, ao mesmo tempo, vai transformar esse amor em uma pulsão de revolta, né, daquela masculinidade tóxica, né, como uma tentativa de se afirmar, né, uma tentativa patética, inclusive. E ali você já tem esse comentário através dele, como ele se percebe no mundo real, né, como ele percebe como ele é tratado de forma diferente no mundo real. Então você tem essa espécie de comentário que digamos assim, reforçaria, né, ou então enfatizaria, sublinharia esse corte, né, esse assombro gerado, né, dessa transição, né, do mundo dos brinquedos, do mundo plástico, do mundo rosa, para o mundo real. Só que ela se perde, né, nessas possibilidades de se aprofundar na estética da superfície e na linguagem do choque e na linguagem do distanciamento, né, da linguagem do choque que gera um distanciamento. Ela acaba voltando a um registro mais naturalista, com aqueles plot twists, né, aquelas viradas de roteiro em que você tem uma ênfase em uma espécie de crise e superação catártica, você tem um registro apelativo à emoção do espectador, com aquele monólogo da humana, né? Da humana que seria a dona da Barbie estereotipada, enfim, e você tem você tem uma espécie de engajamento naquela lógica. Fica novamente, eu acho que a Greta se perde digamos assim, na predominância da resolução narrativa, sendo que ali, de fato, talvez ela tivesse encontrado uma estética do superficial, do artificioso, do prosaico, né, na ideia do brinquedo, né, um brinquedo que representa tanto, né, para as questões femininas e feministas, enfim. E ela, no final das contas, deixa toda essa estética e aquilo, inclusive, que o subtexto, né, que o Filippo falou tão bem, né, essas referências todas, enfim, toda essa, digamos assim, toda essa complexidade dessa estética da superfície, do artifício, ela abandona, né? Não exatamente abandona, porque obviamente eles voltam ao mundo rosa e toda a ação se desenrola ali, né? A crise se desenrola ali, a tentativa a insurgência, né, dos Ken contra as Barbie, e contra as Barbies, enfim, e ali você ainda tem, né, mas aquilo vira uma espécie de pano de fundo para uma ação com resolução clássica, né, um conflito com uma resolução nos moldes clássicos do cinema narrativo hollywoodiano. Então, para além dela ter perdido a possibilidade de mergulhar nessa estética do artifício e da superfície com a linguagem do choque, que pode gerar um distanciamento crítico, que a figura da Margot Robbie, na sua atuação, traz muito bem. Então, a maneira como ela sorri, a maneira como ela se caminha, os pés, né, que na verdade é a partir daí que ela descobre, né, que ela está com problemas, né, quando o pé não fica mais naquela posição de Barbie, ele fica chato, fica né, normal em termos humanos, enfim. E ali você tem, né, uma espécie de crise existencial, e a maneira, eu acho muito interessante essa veia cômica. Eu acho que a Margot Robbie, ela é uma grande atriz cômica. Acho muito curioso quando essa crise existencial dela, e ao mesmo tempo com uma
uma autoconsciência, né, uma consciência muito clara dos problemas e como aquilo destoa, né, daquela figura de, né, mulher cis, branca, loira, né, padrão, assim, né, de beleza, enfim. Então, muito interessante, eu acho que ali você tem também uma atuação muito marcante, tanto quanto, e muito bem aproveitada, né, e trabalhada, tanto quanto a do Ryan Gosling. Mas eu acho que, de novo, a narrativa se impõe, e você não tem a possibilidade desse distanciamento continuar. E isso acaba sendo problemático, porque a resolução da narrativa e da maneira como se dá, muito mais, não vou falar tanto da maneira como isso se dá, então elas, né, eu acho um tom cômico delas, digamos assim, fazerem os Ken caírem, né, no conto, né, delas, né, jogando o jogo do que se espera de uma mulher nessa lógica patriarcal, né, de masculinidade tóxica, enfim, e a partir dali, como se fosse uma armadilha, né, para elas poderem resgatar as Barbies que estavam, digamos, com uma espécie de lavagem cerebral, para elas relembrarem de quem elas são e elas voltarem a governar a Barbie Land, enfim, nem tanto não vou entrar nos meandros do roteiro, das viradas do roteiro e das estratégias, enfim, mas me incomoda muito o fato de que aquela espécie de resolução, ela basta. Eu acho que todo o grande conflito do filme, que não é o fato da Barbie essa crise existencial, né? Isso é um ponto de partida, né? Porque ela ser obrigada a ir para o mundo real, mas acho que o grande conflito é a ideia de que ela tinha, a Barbie, né? As Barbies todas tinham, de que elas teriam resolvido os problemas do mundo para as mulheres, e as mulheres seriam reais, elas seriam um reflexo, né? Desse mundo perfeito resolvido por essas bonecas, nesse mundo ideal, nesse mundo das ideias, e simplesmente esse mundo das ideias seria ele se efetivaria no mundo real. Então elas têm essa visão, e quando você vai para o mundo real, né, quando o espectador é levado ao mundo real junto com a Margot Robbie, a Barbie estereotipada, você percebe que não é exatamente como funciona, né? Aliás, até o contrário de como funcionaria no mundo ideal. E ali é o grande conflito do filme. Eu acho que digamos assim, essa discrepância entre essência e aparência, a partir da ênfase na aparência, seria um grande trunfo do filme. Mas o que acontece é que você tem a criação de uma espécie, digamos assim, de um conflito menor, ainda que esse conflito menor também tenha a ver, né, com essa gerência, né, do patriarcado, enfim, é uma tentativa, né, que o Ryan Gosling, da insurgência dele e dos outros Ken, de implantar o patriarcado ali na Barbie Land. Então seria também, né, um pouco referência, né, a essa discrepância entre realidade e ideia, né, mundo real e mundo de fantasia. Ainda que seja, digamos assim, um desdobramento dessa ideia, desse conflito maior e real, a maneira como esse conflito é resolvido dá a impressão que o conflito real, de alguma forma, é mitigado. Então, ali ele perde, aquilo não é um trauma, né? Ele não é tratado como trauma, né? Esse conflito que deveria ser tratado como trauma não é, ele ganha uma resolução um tanto cômica, né? A Margot Robbie se tornando humana a partir da fada madrinha, que na verdade é
quem criou, né, o brinquedo, e o Ryan Gosling também tentando entender quem ele é, enfim, essas tiradas de sarro, num certo sentido, né, essas resoluções dessas crises existenciais, ou então elas acabam apagando, para não dizer soterrando, o conflito frontal, né, a ferida de base da qual o filme surge, né, assim, e sobre a qual o filme quer tratar. Então é muito problemático, porque aí você pode pensar que essa discussão, porque pense bem, é uma maneira muito inteligente de se falar sobre essas questões. Você pegar um ícone do artifício, né, um ícone daquilo que é um artifício, daquilo que é esperado das mulheres, dos valores, né, que são projetados em nós mulheres ao longo de todo o tempo, enfim, e tratar a partir desse lugar, através da linguagem, da estética do artifício, da estética da superfície, da linguagem do choque, que pode gerar um distanciamento crítico, ela poderia, né, ir para esse lado. Na verdade, aquilo vira uma espécie de mais um outro filme com uma resolução clássica e que, de alguma forma, cuja resolução, né, de alguma forma, domestica e reconcilia, de certo modo, o mundo real com esse mundo, com essa discrepância entre o mundo ideal e o mundo real, né, com um conflito de base. Então é como se você tivesse ali no final das contas e até que ponto a gente pensa, né? Já que essa foi a decisão estilística, essa opção, né, estilística da Greta, até que ponto esse filme não serve simplesmente para uma espécie de feminismo de mercado, um feminismo absolutamente domesticado e que simplesmente serve como um assunto da moda, um assunto que vai, de alguma forma, gerar um impacto muito bem calculado em um nicho e gerar um evento como gerou, né? Esse também eu acho que é um mérito desse filme, por isso que eu coloco ele em primeiro lugar, porque ele é um filme que ele é um efeito cinema, né? Ele é mais do que um filme, ele é um efeito cinema. Eu acho que ele atravessa a sociedade e ele se tornou um evento não só porque ele, junto com o Oppenheimer, ele simbolizou, né, a retomada das salas de cinema dessa prática, né, de assistir filmes no cinema, assistir a filmes no cinema pós-pandemia, não só por causa disso, mas também porque ele pautou o debate público, ele, de alguma forma, nas pessoas, as massas, assistir ao filme vestidas de rosa, enfim, uma espécie de performance coletiva, estimulada por um filme, enfim, todo esse extra filme, né? Por isso que Barbie é um evento, é um efeito cinema, ele gera um efeito cinema, quando o cinema, digamos assim, atinge um grau de formação cultural, no mais alto grau de formação cultural, né? Ele não é simplesmente uma obra fílmica, ele não é simplesmente uma obra de arte, ele é um fenômeno social, né? Então eu acho que isso é muito relevante, eu acho que isso é digno de nota, e é importante que esse filme, para mim, esteja em primeiro, porque ele é muito diferente
ele teve um impacto muito diferente do que os outros filmes da Greta tiveram, então acho que ali, de fato, ela criou algo que é meio que poucas obras de arte conseguem criar, né? E eu acho que ali ela cria algo que vai ser, de fato, um paradigma, assim, né? Assim, é um marco histórico. Então ele coloca o filme em primeiro também por causa disso, mas, e até por causa disso também, a despeito, mas também por causa disso, o problema que fica será, então, um feminismo de mercado? Será? Porque também é interessante pensar que a Mattel vai virar a nova Marvel, né? Essa empresa vai ter a sua linha de filmes, né, em série, assim, produção em série de filmes a partir dos brinquedos da marca. Então, eu acho muito sintomático e muito perigoso, né, esse primeiro filme dessa franquia Mattel, né, tratar de uma questão tão importante quanto o feminismo. E é isso, assim, a pergunta que me fica ao assistir e pensar as lutas são, digamos assim, levam a isso, assim, eu digo assim, a representação das lutas, o conflito de fato, né, que existe, e todos os movimentos, e todas as ondas feministas, e todas as mortes geradas por causa desse conflito, né, dessa ferida, se elas estão devidamente representadas, não de modo até, não estou aqui pedindo um filme, um documentário de tese, ou mesmo um filme militante, não é isso, mas até que ponto um filme como esse gera, digamos assim, um tiro no próprio pé, quando se trata de de discutir uma questão tão importante como essa, né? E então fica aqui, eu acho que é um grande problema que a Greta nos deixou, e eu acho que parte dele se dá por causa de escolhas estéticas, por ela não ter, de alguma forma, se desdobrado ou aprofundado essa estética da superfície, que vem de algo que já está nos outros filmes dela, que é se olhar para o cotidiano, para o prosaico, e a partir dali você encontrar o extraordinário ali, também o problemático ali, enfim, né? Porque o prosaico, o cotidiano, é aquilo que parece natural, se mostra como algo natural e não como algo que foi construído socialmente, culturalmente, enfim. Então, olhar para o cotidiano, olhar para o prosaico, é também ser capaz de desnaturalizá-lo, né? Essa seria a potência crítica do olhar para o prosaico. E de alguma forma, a Greta se colocou se colocou nesse projeto, né? Assim, esse é o projeto do cinema dela, e eu acho que rapidamente ela chegou a um patamar em que isso se problematizou para além da narrativa, ou seja, para uma estética de fato da superfície, que vem com uma linguagem do distanciamento, através do estranhamento, né, do choque, enfim, e uma reflexão a partir disso. E ali ela claramente, em Barbie, está muito claro que ela fez uma opção, digamos assim, uma opção segura, e uma opção que é a opção, né, do cinema clássico narrativo,
que, de algum modo, eu acho que sim, em termos estéticos, domou, inclusive, o que a própria estética, que tudo bem, é uma estética que vem do próprio objeto, ela teve esse mérito, né, de escolher um bom objeto, escolher um bom ponto de partida, né? Não é que ela criou a linguagem dela, essa estética da superfície, ela não é uma, digamos assim, ela não é mérito de todo digamos assim, uma estrutura montada pela Greta. Ela é também um mérito da própria inteligência que a Greta teve de escolher um objeto específico, né? Aqui é muito parecido, né? Ela escolheu, queira ou não, quando ela fez Adoráveis Mulheres, o Little Women, ela pega também um livro que é canônico, né? Muito importante, um objeto de cultura, né? Que de alguma forma é uma amálgama dessas questões todas, né? Do ponto de vista feminino, do lugar da mulher, da história da mulher, enfim, da mesma forma como ela escolheu a Barbie. Agora, então você tem ali também um procedimento do qual ela se utiliza, né? Já na filmografia dela. Mas eu acho que aqui, digamos assim, lá você ainda tinha, muito menos o objeto livro, né? E mais a própria narrativa do livro. Então, e a narrativa do livro, de alguma forma, ela foi transposta por essa linguagem narrativa clássica do cinema, né? E aqui você tem um objeto que ele é um statement, né? Por ele, assim, é muito mais o apelo, né? São as formas, as cores, enfim, é um pouco vai para um outro lugar, né? E ela poderia ter aproveitado muito melhor as consequências, epistemológicas mesmo, desse objeto, da escolha desse objeto. E ali ela não faz isso. E eu acho que isso é uma escolha. Eu acho que parte do problema, né, seria esse um feminismo de mercado e seria essa representação digna de toda a história das lutas feministas de hoje e do passado, seria essa a melhor forma de representação dessas lutas que buscam outros modos de existência, outros modos de vivência e de subjetividade, né, de se estar no mundo, enfim. Porque, bom, até onde o cinema, até onde eu penso o cinema é todo traveling é uma questão de moral, né? Tem uma questão assim, o cinema é uma visão de mundo, né? Uma linguagem, trabalhar uma linguagem, falar de uma determinada forma, se expressar de uma determinada forma, isso corresponde a um modo de existência, né? Uma coisa é a outra, não é simplesmente uma representação no sentido análogo, é no sentido mesmo de que você criar uma outra linguagem é você criar um outro modo de vida possível. E eu acho que a Greta aqui tinha um arsenal bem grande para radicalizar essa crítica que ela queria fazer, né, essa problematização que ela queria fazer em torno da questão do papel social da mulher, de como a mulher qual é o lugar da mulher no patriarcado, enfim, e na verdade ela acaba resolvendo, né, nos dando um filme que se resolve de um modo domesticado, assim, de um modo com atenuantes, né? O crime tem atenuantes aqui, né? Uma coisa um pouco, e eu acho isso muito complicado, mas minha opinião, acho que isso se resolveria com uma atenção à estética, né? Não é simplesmente um ponto de vista político, mas eu acho que esse ponto de vista político ele estaria melhor resolvido
né, melhor colocado, e se ela tivesse enfatizado essa e mergulhado mais a fundo nessa estética da superfície. É isso. Agora, gente, já foi revelado, né? O meu favorito é Adoráveis Mulheres. E eu acho interessante falar que seja Adoráveis Mulheres, porque não é porque eu acho um filme perfeito, é justamente porque eu acho ele um filme imperfeito. Mas eu digo muito isso como crítico, mas também como pessoa, como ser humano. Eu amo filmes que se arriscam. Eu amo que os filmes que se arriscam às vezes podem errar aqui ou deixar uma aresta mal aparada ali, mas quando eles ousam de verdade, eles conseguem te dar algo além. E com Adoráveis Mulheres foi a primeira vez que eu vi a Greta de fato abraçar uma identidade própria. Como assim? Não que ela já não tivesse até como atriz e como atoralidade que a gente já mencionou, mas ela advém de um movimento muito específico de cinema, ela e o Noah, que se chamava Mumblecore. O Mumblecore era um cinema independente, super independente, sem orçamento praticamente, que tinha que ser criativo, tinha que fazer as coisas literalmente na garra, e que não era fácil de se fazer e tinha que abrir concessões. Tipo, vamos dizer assim, um Dogma 95 do cinema dinamarquês, que criou um manifesto de concessões tecnológicas porque não tinha orçamento para, de fato, usar se quisesse. Então, o cinema do Mumblecore, ele tinha várias limitações obrigatórias da própria falta de estrutura. Quando ela filma Adoráveis Mulheres, isso vem de encontro com uma frase que ela falou recentemente com o sucesso de Barbie, que ela disse: agora eu quero só fazer filme com grande orçamento. E ela não quis dizer que ela quer fazer filme blockbuster no sentido estético da palavra, de filmes superficiais para as massas ou que não façam refletir. Ela quis dizer que ela não quer mais sofrer para fazer um filme, ela quer ter alternativas, ela quer ter recursos, e ao fazer isso, ela demonstrou já em Adoráveis Mulheres poder ter uma identidade própria quando ela tem esses recursos em mãos. Não só o filme fala muito mais pelo que o filme mostra do que pelo que o filme enuncia, como com as roupas, as cores. É a primeira vez que eu a vejo fazer uma semiótica tão poderosa da cor dos vestidos, as cores das irmãs, as cores dos cenários, quando uma está na praia, quando a outra está na cidade grande, quando a outra volta a viajar para a casa da família. Cada ambiente tem uma cromática específica, tem um tipo de filmagem específica, seja uma lente mais próxima, seja uma câmera mais claustrofóbica, ou planos mais abertos, planos médios. Ela tem uma identidade ali muito bem definida. E mais do que isso, eu adoro que ela tenha juntado artistas que não teriam se reunido se não fosse esse projeto. Seja a Saoirse, seja a Pug, a Florence Pugh, que é uma revelação dessa geração. Eu acho ela uma das melhores atrizes dessa geração. E ela rouba a cena como uma coadjuvante, eu mencionei já isso antes. O filme permitir que a coadjuvante rouba a cena da protagonista, eu acho sensacional. O romance com Timothée Chalamet funciona de fato, ele é um ator com um enorme carisma, cada vez mais ele vem sendo requisitado. Uma Laura Dern, que está ali também validando, legitimando o filme. E temos também a querida Harry Potteriana, Hermione, a Emma Watson, que também está muito bem no papel que está, e eu acho que tem uma correlação, uma troca com muitas coisas de um cinema independente feito por mulheres com mulheres dessa geração contemporânea. Sofia Coppola já trabalhou, por exemplo, com a Emma Watson em Bling Ring, um pouco antes de Adoráveis Mulheres, eu acho uma boa troca. A Sofia Coppola também já trabalhou com um cinema de época, com bastante uso de Kirsten Dunst. Kirsten Dunst faz o Adoráveis Mulheres de 94, não faz esse, mas praticamente é como se fosse uma homenagem àquela geração de atrizes, né? Winona Ryder, a Kirsten Dunst, agora com uma nova geração de atrizes que eu acho que traz o que a gente já falou no programa da Sofia Coppola com a Maria Antonieta, que ela associa uma figura histórica com o feminismo contemporâneo. Eu acho que foi isso que a Greta conseguiu. Essa analogia de um tempo anacrônico da época, porque para a época nós poderíamos já ter mulheres emancipadas, evidente. Lembremos que numa época de Louise May Alcott,
numa época de Jane Austen. Nós também tivemos muito antes Mary Shelley, né? Nós tivemos a mãe dela, Wollstonecraft. Então, nós tínhamos grandes mulheres autônomas e independentes, feministas, escrevendo, publicando livros, como a protagonista de Adoráveis Mulheres, e que já estavam à frente do seu tempo. Mas o que eu quero dizer com o tempo anacrônico é que o feminismo interseccional, um feminismo plural desse filme, de várias visões de mulheres diferentes, ele está muito mais próximo do tempo atual, que não se tinha um reconhecimento da contemporaneidade lá naquela época. Até mesmo o feminismo da Meryl Streep, que é uma personagem mais conservadora, mas também teve o seu lugar ali de fala num determinado período para proteger a família de escândalos, etc., que de fato poderiam fazer com que a família ficasse proscrita naquela época, né? Então, tudo isso reunido, eu acho que tem uma dramaturgia que é leve, que mistura humor, mas não humor chanchada, não um humor que precisa da caricatura. Ele é um humor leve, irônico muitas vezes, principalmente com a personagem da Florence Pugh, e o drama, mas sem ser melodramático, sem precisar ser trágico. E eu acho que tudo isso funciona pela sororidade. Eu acho que é o filme dela que mais incide na sororidade, até mais do que a Barbie. Porque nós estamos falando de uma família, de todas aquelas mulheres complementarem umas às outras com as suas diferenças. Uma coisa que Barbie, eu acho que talvez homogeneize ou uniformalize demais o feminismo como uma ideia que todas abraçam, evidente, mas sem necessariamente realçar as diferenciações. A gente tem sim a presidenta negra, etc., mas não se fala de feminismo negro. Não se fala, tem uma personagem que é interpretada por uma atriz trans, mas não se fala sobre feminismo trans. E já em Adoráveis Mulheres, mesmo que nós não tenhamos também toda essa diversidade, as diferenças das irmãs, aquela que quer casar, aquela que não quer casar, aquela que vai reescrever a história de maneira metalinguística no final, que eu acho que é o maior trunfo do filme, que devolve a Short o protagonismo, que, entre aspas, foi ela que escreveu o filme, né? Eu acho que essa quebra da quarta parede, que a personagem, entre aspas, escreveu a história do próprio filme, torna esse filme único, ímpar na filmografia da Greta e amplia em muito o que é uma qualidade de poucos a obra original. Amplia Adoráveis Mulheres como um exemplar único para este filme, porque este filme é quase como se fosse uma autobiografia da própria autora do livro. Como se ela, como personagem, como alter ego fictício, estivesse reescrevendo a própria história de acordo com os feminismos contemporâneos interseccionais. Então, eu acho que esse filme realmente é único, eu gosto muito dele, eu tenho um prazer de revê-lo muito grande, e eu acho que vai com certeza ser lembrado. Esse foi mais um Cine Raio-X, e a gente vai lembrar aos espectadores, né, Dalila, quando e onde eles podem nos encontrar. Todas as segundas-feiras, às 11 da manhã, no canal da IC e nas redes sociais. E estaremos lá para responder as perguntas de vocês ao vivo. Sigam a gente, marquem a IC, marquem, compartilhem, coloquem nos stories e falem para a gente o que vocês estão achando e deem dicas para os próximos episódios. Obrigadão. Beijo, Dalila.